Olá, seja bem-vindo ao canal Valdeni Eletricista. Hoje vamos fazer a montagem de um quadro bifásico. É uma instalação simples, mas que vocês precisam prestar bastante atenção para que consigam entender, tá bom, pessoal? Às vezes se torna muito repetitivo os vídeos, mas é necessário para que vocês consigam fazer e ter segurança naquilo que estão fazendo. Afinal, vocês têm que entender, certo? Então, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos o nosso disjuntor geral, que ele é de 50 amperes, curva C. Temos dois DPS de 275 volts. Eu poderia estar utilizando de 175 volts? Poderia também, tá? Desde que a sua rede entre fase e neutro seja de 127 volts. Mas se entre fase e neutro for 220 volts, aí você terá que, obrigatoriamente, utilizar o DPS de 275 volts. Conseguiram entender isso, pessoal? E temos aqui o nosso IDR, tá? Que é o nosso interruptor diferencial. Esse daqui, ele é de 63 amperes, tá bom? Ele só vai desarmar em caso de fuga de corrente. Agora aqui na parte superior dos nossos disjuntores, assim também como na parte superior dos nossos DPS, assim também como do nosso IDR, vamos estar utilizando um barramento de pente bifásico. Observem que ele tem dois trilhos, tá, pessoal? Ou seja, eles não estão unidos, tá? São separados. É uma maneira de estar evitando um curto-circuito. Então, para isso, nós utilizamos um barramento bifásico. Agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós temos esse cabo azul, que é o nosso cabo que vem lá do medidor. Esse cabo, pessoal, ele vai vir diretamente aqui na entrada do borne do nosso IDR. Observem que ele tem uma letra N. Está vendo? É exatamente nesse ponto que ele vai estar entrando. Vai ficar assim. Certo? Agora vamos apertar todos os bornes dos nossos dispositivos, assim também como dos nossos disjuntores. Agora prestem atenção nesse cabo de proteção. Esse cabo de proteção, pessoal, ele está unido junto com o nosso cabo de neutro, lá no padrão de entrada. Esse cabo nós vamos colocar nesse barramento aqui de proteção. Olhem só como que ficou, tá bem separado, né? Dá para vocês entenderem. O esquema de aterramento que nós estamos utilizando aqui, pessoal, é o TNS. Já por conta aí dessa união entre o cabo de neutro e o cabo de proteção. E agora, pessoal, nós vamos sair desse borne do nosso IDR e vamos levar um cabo dessa saída ao nosso barramento de neutro. Portanto, estaremos utilizando esse cabo. Os cabos que estamos utilizando aqui, pessoal, são cabos de 10 milímetros, tudo bem? Mesmo que o nosso IDR seja de 63 amperes, não tem problema de estar acima da capacidade do nosso cabo de 10 milímetros, tá? O que importa é o nosso disjuntor geral, que é de 50 amperes, portanto, compatível à corrente nominal que percorrerá o nosso cabo de neutro. Vou deixar aqui em cima. Na saída do nosso DPS, dos nossos DPS, vamos estar utilizando esse cabo, tá? Já jampeado, tá, pessoal? Aqui estou utilizando um terminal tubular duplo para cabos de 10 milímetros.
E esta ponta que está sobrando, vamos conectá-la aqui ao nosso barramento de proteção. Por que que tem que ser desta forma, conforme esta configuração? O DPS, todos nós, ou pelo menos a maioria, já conhece e sabe que o DPS é para proteger os nossos equipamentos contra descargas atmosféricas. Se ocorrer de em algum momento termos um surto elétrico, essa descarga vai passar pelo nosso DPS e será enviado através desse cabo lá para a terra, tá? Por quê? Porque o nosso barramento de proteção está conectado a esse cabo de 10 milímetros que está conectado a uma haste cravada lá no solo, certo? Então, o surto elétrico, a descarga atmosférica será dissipado lá na terra. Portanto, é para isso que serve o nosso DPS, para proteção dos nossos eletrodomésticos, ou seja, para todos os nossos equipamentos. Agora sim, nós vamos trazer os dois cabos de fase que estão vindo lá do nosso medidor. Como aqui é uma rede bifásica, precisamos de dois cabos para o nosso disjuntor bipolar. E vamos mostrar mais perto para que vocês consigam entender. Então nós temos aqui os nossos dois cabos de fase chegando lá do nosso medidor e estão entrando aqui por baixo, tá, pessoal? Estão passando por trás desse nosso trilho DIN e estão entrando aqui por baixo do nosso disjuntor geral bipolar. E aqui, como nós temos o nosso barramento, a corrente, ou seja, a energia vai subir. Chegando aqui, ela vai se espalhar para todos os nossos dispositivos. Por quê? Porque nós temos o nosso barramento bifásico. Tudo bem, pessoal? Agora a gente vai colocar os nossos disjuntores no trilho de baixo. O que vamos colocar primeiro é o nosso disjuntor bipolar para o chuveiro. É um chuveiro de 6.500 watts. Em seguida, vamos colocar um disjuntor monopolar para tomada de 20 amperes, curva C. E detalhe aqui, o disjuntor bipolar para o nosso chuveiro, ele é de curva B. Mais um outro disjuntor para circuitos de tomada de 20 amperes, curva C. Outro disjuntor também para circuitos de tomadas de curva C. E esses dois outros últimos disjuntores de 10 amperes de curva C para iluminação. Agora aqui na parte superior dos nossos disjuntores, vamos colocar o nosso barramento de pente fase bifásico. Agora daqui, pessoal, desses dois bornes, que corresponde ao 2 e 4, conforme o diagrama aqui do corpo do nosso IDR, sairemos com dois cabos de derivação, que são de fase. Eu já vou colocar aqui, pessoal, um conector genérico. Por que eu gosto de usar
o conector genérico por conta do nosso barramento de pente fase bifásico. Mas não é obrigatório, você pode estar utilizando outro tipo de conector. E mais um outro cabo de fase. De fase não, uma derivação na verdade, né? Derivação das fases. E agora sim, vamos dar o aperto. Então vamos lá. Do nosso chuveiro, nós vamos sair com 2 cabos de fase, correto, pessoal? São cabos que vamos estar utilizando de 6 milímetros. Nós sabemos que um cabo de 4 milímetros daria muito bem para atender a demanda do nosso chuveiro de 6.500 watts, correto? Mas como? Vamos imaginar que o nosso quadro é um pouco distante até o nosso disjuntor. Por isso, vamos estar utilizando um cabo com um pouquinho mais de folga, para que ele não sofra aquecimento ou resistência, né, pessoal? Como nosso chuveiro é uma rede bifásica, então a gente entende que ele é uma tensão de 220 volts. Se o nosso cabo de fase para o chuveiro ele é de 6 milímetros, o cabo de proteção que vai sair do nosso barramento deve corresponder, ou seja, deve ser compatível. Portanto, será um cabo também de 6 milímetros. Agora vamos colocar as fases aqui para os nossos disjuntores. Utilizaremos, pessoal, cabos de 2,5 milímetros para os disjuntores de tomadas. Essas tomadas, pessoal, elas serão tomadas de tensão de 127 volts, conhecido popularmente por 110 volts. Para os disjuntores, ou seja, para os circuitos de iluminação, utilizaremos cabos de 1,5 milímetro. 1,5 milímetro vai atender muito bem, já que ele consegue suportar uma corrente nominal de 15 amperes. Agora vamos dar continuidade ainda ao nosso barramento de proteção, saindo com os cabos que serão para as nossas tomadas de 127 volts, ou seja, para os seus circuitos. Nós temos aqui 3 disjuntores para 3 circuitos de tomada, portanto, utilizaremos 3 cabos de proteção. Lembram que eu falei que os cabos de proteção serão de acordo com os cabos de fase, ou seja, de acordo com as suas bitolas.
Agora, desse barramento, sairemos com os cabos de neutro. E esses cabos de neutro serão cabos, todos eles, pessoal, de 2,5 milímetros. Poderia estar utilizando de 1,5 para a iluminação? Pode sim, pessoal. É que eu não tenho aqui de 1,5 azul. Bem, pessoal, acho que aqui já está pronto o nosso quadro de distribuição. Vamos energizá-lo para ver se realmente está tudo funcionando de acordo, tá bom? Vamos utilizar o nosso alicate amperímetro, porém na opção corrente alternada para fazermos as nossas medições. Vamos lá. Aqui na entrada nós temos 239 volts. Conseguem ver, pessoal? 239. Agora vamos ligar aqui o nosso 239. Agora vamos acionar o nosso IDR. Ele não pode desarmar, viu, pessoal? Se ele desarmar, é porque tem alguma coisa aqui causando fuga de corrente. Agora vamos medir aqui embaixo, pessoal. Nós temos 240 volts. Queria que ele ficasse assim parado. Será que dá? Acho que dá, né? Não dá, assim, não conseguem ver, né, pessoal? Vamos medir assim, fica mais fácil para vocês verem. Ó, o chuveiro, nós temos 241 volts. Entre o nosso disjuntor para tomada, você coloca a ponta de prova em um disjuntor e o barramento de neutro, teremos aí 120 volts, tá? Agora, uma dúvida que muita gente tem, e já me perguntaram inclusive, é se aqui na saída do DPS se tem energia, corrente passando. Não tem, pessoal. Vamos fazer um teste, ó. Uma ponta de prova nas duas saídas do nosso DPS e veja só, é zero, tá? Não tem nenhuma corrente passando. Por quê? Os bornes, ou seja, os varistores que fica interno aqui do nosso DPS, eles irão se abrir assim que passar uma descarga atmosférica. Aí sim a corrente passará em sua saída e vai lá para a Terra. Correto, pessoal? Do contrário, não ocorrendo isso, não teremos corrente passando. A menos, claro, que o seu DPS já tenha sofrido, né, alguma descarga atmosférica e já tenha entrado em curto, ou seja, ele está inoperante. Aí nesse caso sim vai ter corrente aqui. Aí você precisa fazer a substituição do seu DPS, correto? Agora, dito isso, pessoal, nós vamos fazer o teste do nosso IDR para ver se ele está funcionando. Como que é esse teste? Vamos acionar, apertar o botão de teste do nosso IDR. Ao fazer isso, a tecla deve desarmar. Perfeito. Isso quer dizer que ela, ao detectar uma corrente de fuga, ela estará cortando a corrente para aquele circuito, ou seja, protegendo pessoas de choques, pessoas e animais de levarem choques elétricos. Beleza, pessoal? Bem, galera, se você gostou do vídeo, não se esqueça aí de curtir, de comentar, de se inscrever aqui no canal Valdenei Eletricista e até a próxima.